continuação do estudo do psiquismo e da balança libidinal. Temos dois casos muito importantes que mexem com o psiquismo e são referências no mundo inteiro para milhões de pessoas. A primeira é Helena Petrovna Blavatsky, nascida na Rússia, trilhou um caminho árduo até chegar ao Tibete. Depois, com muito aprendizado no Tibete, foi para os Estados Unidos, conheceu Henry Olcott e foi então depois para a Índia, onde fundou a Sociedade Teosófica e teve uma repercussão muito grande os estudos dela, os livros que ela construiu, editou de forma fantástica através de psiquismo. E nós temos o caso de Francisco Xavier, Chico Xavier, fundador aqui de uma linha espiritista fantástica, com seguidores, milhões de seguidores, e uma vasta contribuição literária também sobre o tema. Dois casos com barreiras sexuais claras, tanto no mapa astrológico como na própria vida real. Blavatsky, aos 7 anos, cai do cavalo num treinamento, era muito disciplinada, porque tinha um pai ligado ao processo, né, do poder na Rússia. E lá, então, nesse acidente, ela rompe os nervos que levavam as sensações da vagina até o cérebro. Ela, então, ficou assexuada. Ora, quando Blavatsky vivenciou isso, ela tinha muito cedo, muita idade muito pequena, mas o mapa astrológico dela mostra Marte, deus da sexualidade, em conjunção exata com Saturno, que é o astro da repressão. Saturno castrou com a foice os testículos do pai dele, Urano, para que Gaia, a Terra, pudesse curtir os filhos dela, já que Urano obrigava Gaia a voltar para o seu ventre os filhos que ele criava e não gostava dele. Ele gerava filhos monstruosos, vários braços gigantes e assim, volta para o útero dela, que hoje são os dinossauros que a gente encontra soterrados. Então, ela conta-nos na sua biografia histórias em que a sexualidade é nula. Até mesmo um casamento que ela teve não houve consumação sexual, porque ela julgou que aquele casamento era só para cumprir um karma de uma vida passada. Coisas da crença dela. Ora, nós vamos ver o desenvolvimento psíquico absurdo que ela teve ao longo de sua trajetória. Segundo ela, os livros que ela escrevia na cama, no hospital, aparecia na frente dela, as páginas dos livros, ela só copiava, segundo ela. E com isso, fontes fidedignas, dizendo na página tal, no livro tal, livros que estavam, por exemplo, escondidos no Vaticano, as 7 chaves, e que não poderia ela ter tido acesso. Diz ela que aparecia na frente dela e ela copiava. Outro caso, Chico Xavier, uma sexualidade muito bloqueada. O pai dele levou ele para um prostíbulo, para ele viver a sexualidade, já que ele era um menino que não tinha interesse sexual, e acabou gerando, então, uma situação em que o pai ficou muito chateado de ver que ele colocou as moças todas orando lá no prostíbulo, em vez de aproveitar-se delas. Mas depois nós vamos ver a história dele com problemas graves em relação à imagem materna. Repressão paterna, era dura a relação dele com o pai, e uma idealização materna. Perdeu a mãe, depois perdeu a madrasta, que ele criou vínculos,
E assim, ele com a barreira sexual, a imaginação muito forte, com vários aspectos astrológicos que nós vamos ver. E ele desenvolve o psiquismo para a literatura espiritista, da qual ele acreditava. Blavatsky seguindo a linha mais espiritualista do Oriente, Chico mais a linha espiritista, que era o que ele tinha mais acesso. Psiquismo, sexualidade bloqueada, desenvolvimento de situações estranhas ao normal, causadas pela estrutura da psique. E o desejo de quê? Brilhar. Blavatsky do Sol em Leão, Leão quer brilhar. Chico Xavier, ariano, com o Sol na casa 3, Júpiter na casa 9, querendo ser sábio, importante, ser alguém que transmite a verdade, sendo um pioneiro na divulgação de uma certa filosofia, crença. Mas o fato é que a gente olha o mapa astrológico dos dois, vê o bloqueio sexual instaurado, as barreiras emocionais graves, como a Lua na casa 12 em Capricórnio de Chico, a Lua em oposição a Plutão de Blavatsky, e o Sol com dificuldades com Júpiter. Todos os dois nasceram com o Sol em oposição a Júpiter, ou seja, ele estava na Terra na hora que nasceu, o Sol de um lado, Júpiter oposto do outro. Blavatsky também nasceu lá na Rússia com o Sol de um lado e Júpiter oposto. Júpiter é o astro que define a verdade e as relações sociais, as relações de regras sociais, relações de valores sociais. Os dois tinham dificuldade de socialização, por isso buscavam algo fora daquele padrão social. Não interessava ao ser o modelo social. E aí a crítica social e a busca de algo que seja oposto ao que a sociedade estabelece como bom. As regras sociais passam a ser, então, mecanismos de angústia pessoal. Então a balança libidinal, pela falta da sexualidade, faz com que eles tivessem que compensar isso buscando uma transcendência psíquica, que não significa que sejam verdadeiras, porque o psiquismo brinca com todos os temas. Não há verdade absoluta, nem as minhas palavras aqui são verdadeiras. São palavras de alguém que está tentando decifrar o mecanismo do jogo, da brincadeira que a psique causa em cada um de nós. Todos nós temos a psique brincando e satisfazendo uma hora aqui para dar prazer, outra hora para criar dor, para criar vontade, angústia. Lembra da historinha da psique? Em busca eterna pelo amor, ela teve o amor, mas teve que perder e continuar eternamente nessa busca. No próximo vídeo nós vamos ver mais casos sobre psiquismo e sexualidade e o afetar a nossa saúde devido aos bloqueios e às culpas. Ótimo, hoje nós... Eu tento...